exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Vamos falar das crianças agora? Pois é, Biane, Olha conversar só. sobre a saúde das crianças, que também deixa muita gente preocupada, né? Sim, e às vezes a gente se alarma demais. Com coisa que não precisa. E às vezes a gente deixa passar despercebido algumas coisas que, ó... Exatamente assim. Então, ó, além de vacinas e visitar o pediatra, é também a gente ficar atento aos pequenos sinais que o corpo e o comportamento delas apresentam. Entre os sinais de alerta, por exemplo, atraso no desenvolvimento, alterações na performance escolar, mudança no apetite, agressividade. Pois é, Abi, a saúde infantil é um assunto sério e começa, claro, passando pela informação. Diversas doenças são diagnosticadas em crianças, mas assim como os adultos, a saúde psicológica também conta bastante, viu? Esse cuidado com a nossa saúde mental. Sabia que as crianças absorvem muito o que vivem com os pais em casa e também com os colegas na escola? Como resultado disso, algumas acabam desenvolvendo problemas psicológicos e, consequentemente, físicos, sabe? É, minha gente, seja uma simples gripe ou algo mais grave, identificar essas doenças logo no comecinho pode fazer toda a diferença no tratamento dos pequenos. Por isso, hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a pediatra, a doutora Ana Carolina Maia, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre o assunto. Seja bem-vinda, doutora. Venha viver a tarde com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Fique à vontade aqui Obrigada. na nossa casa para a gente falar disso que é preocupação de 10 entre 10 adultos, né? Quem tem uma criança por perto, em algum momento fica com alguma neura, alguma preocupação de, poxa, será que isso é normal? Será que essa reação tá dentro do esperado ou tem que correr pro médico? Exatamente. Depois que você vira mãe, né, um coração que bate fora do peito, né? Não só a mãe, como os avós, né? Todos. Então, assim, falar desse tema é bem desafiador, né? Porque é um tema bem amplo, né? Como identificar doenças em crianças. E como a gente não direcionou uma doença, a gente vai falar de todas no geral, existem as doenças agudas, né, e as doenças crônicas a longo prazo. E todas elas são importantes e todas a gente precisa ter atenção a alguns detalhes, tá? Então, vamos começar pelo comportamento da criança, Legal. né? Tem aquela criança que fica mais quietinha, né, prostrada, ou irritada demais, os extremos, né? Alteração até de consciência, né? Então, como a gente não especificou uma doença em si, todos esses sinais são sinais de alerta. Agressividade, irritabilidade, e é claro que depois a gente vai direcionar para uma doença específica. Mas isso já liga uma chavinha falando, nossa, será que meu filho pode ter alguma coisa? Interação com os outros amiguinhos na escola, né? Como é que ele interage ou não? Até em casos de doenças agudas, né? Eu costumo falar para a mãe, uma criança em casa prostrada, ela não deve ser observada. Ah, você tem uma febre associada, porque daí tem os outros sintomas associados. Você tem uma febre, mas essa criança está prostrada, caída, né? Que eu falo caída assim, porque no momento da febre é esperado que ela fique assim, mas moadinha, passou a febre, a criança fica caidinha, não quer comer, né? Não, perda do apetite, ok, até um certo ponto tudo bem. Mas aquela criança bem prostrada, que não faz xixi, já é um sinal de alerta. Então, assim, o comportamento da criança pode falar muita coisa pra gente. Às vezes a criança tá irritada e a gente fala, é birra. Não é sempre birra. Como que tá a vida dessa criança, né? Como que tá na escola, como que tá em casa, como que tá essa família, porque às vezes até a família desestruturada desestrutura a criança também. Então, assim, é complexo, né? A gente tem que olhar os detalhes dessa criança e nem tudo é birra. E tem algumas doenças mais comuns, doutora, que a gente consegue identificar mais fácil ou que as crianças geralmente mais têm, por exemplo, principalmente nessa época do ano? Nessa época do ano, né, se a gente for pensar nesse frio, né, as IVAs, né, infecções de vias aéreas superiores, né? Então, gripe, né, que a gente ouve muito. Tosse, que é um sinal de alerta, né? Tosse, coriza, né? Narizinho escorrendo, espirro. Então, até que ponto isso é preocupante ou não?
porque a gente tem as infecções virais, que 90% das doenças da infância são causadas por vírus. Mas a gente tem as infecções bacterianas, que aí sim são as mais preocupantes. Então, assim, um sinal de alerta, que eu também ia falar deles, tosse. Tosse não é um sinal de alerta, tá? Mas a dificuldade respiratória, sim. O esforço respiratório. A tosse não é um sinal de alerta, mas você falar isso pra mãe, mãe, é só uma tossinha, não entra na cabeça da mãe, porque ela é mãe. Qual mãe que quer ver seu filho tossindo a noite inteira sem parar? É com um jeitinho que você tem que falar. Então, o problema é o desconforto. Narizinho batendo, que a gente chama de batimento de asa nasal. Aqui a fúrcula, ela afunda. As costelinhas, eu falo, mãe, fica com a costelinha afundando. Então, enquanto a criança só tá tossindo, espirrando, mas tá brincando, virada no giraia, eu costumo brincar assim, tá virada no giraia? Ok, não tem preocupação. Mas aquela criança que apresenta um desses sinais e sintomas, aí a gente já deve se preocupar. Ou por uma pneumonia, ou por uma bronquiolite que é causada por vírus. E tem a asma também nessa época do ano. Então, assim, e são esses sinais de desconforto. O ideal é assim, que você tenha um pediatra, que você possa entrar em contato com ele. É claro que nesses casos é sinal de alerta, é pronto-socorro. Mas assim, tá tossindo, tá espirrando, narizinho escorrendo, entre em contato com o pediatra, fazer inalação, né, com sorinho, lavagem nasal, que ajuda muito. Então, assim, mas atenção aos sinais de alerta, porque pode ser uma pneumonia, pode ser uma asma grave. Então, a gente tem que ficar atento nessa época do ano. Essa ideia da atenção, né, doutora? A gente às vezes acaba deixando passar uns detalhes, porque vai se acostumando, que é comum, né? Eu costumo brincar que o meu pequeno tem 8 anos em casa e que ele tá com resfriado tem uns 3, 4 anos já. Parece que não cura, ele tá com o nariz, tá arranhando o tempo todo. E, doutora, e aí isso me chama a atenção para um ponto que você falou agora pra gente, de procurar um pediatra, ter um médico que acompanhe a criança. Quando eles são bebês, talvez é mais comum os pais lembrarem disso, né? Todo mês passa no pediatra, depois, às vezes, até o pediatra fala, pode voltar daqui 2 meses. Mas parece que vai chegando numa idade, 5, 6, 7 anos, a gente esquece. Só vai quando tá doente. É importante ter uma regularidade. Qual deve ser essa regularidade para as crianças? Eu acho que o mais importante de tudo, além dos sinais e sintomas para a gente identificar uma doença, é isso, o acompanhamento, a puericultura com o pediatra. Porque lá você vai conseguir identificar um atraso no desenvolvimento, né? Aquela criança que já era para estar sentando, não está sentando, já era para engatinhar, não engatinha, atraso na fala, né? No desenvolvimento neuropsicomotor. Então, se você tem esse acompanhamento, é o que você falou, até os 2 aninhos, geralmente a gente tem esse acompanhamento. A gente leva mais lá sério. E depois disso não, mas aí você já consegue manter um calendário vacinal atualizado, que é o mais importante. Eu falo que, além de sinais, é acompanhar mesmo, é puericultura. Então, ficar atento, porque lá você já vai conseguir captar muitas coisas, né? Anemia, né? Perda de peso, ou a criança tem uma perda de peso significativa, ou um aumento de peso significativo também. Por exemplo, hoje, as crianças maiorzinhas, né? O uso de telas está tomando conta dessas crianças. Isso faz com que elas faz menos atividade física, né? Fica na frente da televisão, fica na frente do celular. Então, assim, eu acho que a gente tem que agir ali na base, né? Que é uma alimentação adequada, né? Bastante hidratação. Porque toda mãe quer um segredo para a imunidade, né? Vocês já ouviram? Todo mundo que conhece criança, principalmente nesse inverno. Nossa, doutora, pelo amor de Deus. O que eu faço, né? Então, assim, existem sim alguns medicamentos, algumas vitaminas, né? Porém, a gente tem que agir ali, na base. Alimentação adequada, atividade física, vacina, manter um calendário vacinal atualizado, né? Puericultura seguida assim, mesmo depois de grande, é importante.
E é legal você falar isso porque a gente tem visto hoje as crianças obesas, tendo doenças que a gente até imaginava que era de adultos antecipadamente, como diabetes, por exemplo. Exatamente. Né? E você falou da hidratação. E é difícil a gente pensar que criança, às vezes, tem muita infecção, essas coisas. E isso acontece muito, porque essa época não toma água, né? Não toma. É difícil. Eu falo pra mim, compra uma garrafinha bonita, né, do Stitch. Alguma coisa que a criança goste, incentiva. Porque, na verdade, isso vem de nós, né? A criança olha muito os adultos. Em tudo. Eu falo assim, não adianta você querer que o prato da sua criança seja colorido e o seu não é, entendeu? Mas é com jeitinho que a gente tem que falar, porque às vezes eu não fui criada assim também, eu não fui um adulto. Eu cresci um adulto agora que não foi me ensinado isso. Então, as crianças olham muito para os adultos. Então, hábito de beber água tem que ter. E tem muitas infecções, sim, virais, bacterianas. E doenças nos rins, por exemplo, tem bastante, doutor? O que é mais comum nas crianças? Então, dos rins? Pode acontecer, sim. Tem as alterações já hereditárias, né? Que aquelas crianças que já nasceram com alguma malformação renal, né? E tem as infecções agudas também. Aí tem uma série de doenças. Mas assim, não só pelo rim a hidratação, né? Mas para tudo, para todas as outras doenças, para manter a criança hidratada. Então, assim, quais os sinais, né? Além de outros sinais que a gente tem que observar. Vômito, por exemplo, né? Às vezes a mãe tem a dúvida, nossa, doutora, meu filho está vomitando, quando eu levo para o pronto-socorro? Porque nessa época do ano, até perigoso também você levar no pronto-socorro. Você tem que pensar 1000 vezes, porque você leva, de repente, para uma febre baixa, que a criança está em bom estado geral, e ela adquire uma pneumonia, adquire uma meningite, né? Então, assim, vômito, que também é um sinal de alerta, como eu falei, é muito amplo, então vai depender do tipo de patologia que eu estou pensando. Mas assim, né, em fase escolar, por exemplo, as crianças têm muito vômitos, né, porque ela está em construção da imunidade. Eu falo assim, que a criança vai lá, cada amiguinho leva um vírus diferente. Exato, vai trocando então vírus. Então você leva o seu isso, e traz o seu para casa, né? E dá diarreia, dá vômito. Então, assim, o vômito em si, conseguir medicar, né? Porque nem sempre você consegue medicar porque a criança está vomitando. Conseguiu medicar? Melhorei? Ok. Mas eu tenho que avaliar a criança como um todo. A criança está vomitando, mas ela está fazendo xixi? A criança está vomitando, mas ela tem sinais de desidratação? Quais seriam esses sinais, doutora? A boquinha está seca, o olho não tem lágrima, né? O xixi não... Nossa, doutora, eu percebi que minha criança passou a noite inteira e hoje até a hora do almoço não fez xixi. É um sinal de alerta. Ou você medicou e a criança continua vomitando. Eu preciso ir para o pronto-socorro tomar uma medicação. E lá eu vou descobrir, será que é só uma virose, né? Que é a gastroenterite, que a gente chama, que é causada por vários vírus. Ou não, ou tem algo por trás disso, né? Tem febre associada, tem prostração associada, ou tem uma diarreia associada. Geralmente uma gastroenterite pode dar junto com uma diarreia, né? Mas e aí, essa diarreia, doutora, tem algum perigo? Depende. Tem sangue nas fezes, né? Tem muco, tem febre associada, o estado geral. Eu falo que, primeiro de tudo, é o estado geral. Porque você fala para a mãe assim, doutora, mãe, é só uma febrinha, pode ir em casa e observar as 48 horas. Pensa você como mãe, como pai, você não vai ficar 48 horas, você vai voltar no próximo plantão. Eu falo que vira o plantão. Exatamente. Você deu um remédio, a febre voltou, você sabe que trocou o médico, você leva de novo. Por quê? Porque é importante orientar essa mãe. Sim. Uma mãe orientada, informação de qualidade. Uma informação. Por exemplo, eu falo, mãe, é o seguinte, pela idade do seu filho, que a febre vai depender da idade, né? Que, por exemplo, os menores de 3 meses, por exemplo, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Os menores de 1 mês, mais redobrada ainda. E o estado geral. Falei, mãe, se ele está em casa brincando, nem passou a febre, ele está lá pulando, brincando. Tá tudo bem. Você fica tranquila. Vamos observar essa febre por 48 a 72 horas, né? Dependendo da idade. Agora, tá prostrado? Na hora da febre fica mais prostradinho, mas logo já volta a ser quem ele é antes. Aí a mãe fica tranquila, porque ela fala assim, tá bem,
né? Tem que ser certeza. bem orientado. Então fique de olho, mamãe. Você conhece seu filho melhor do que ninguém. Exatamente, Então você né? vai saber um momento que de repente, né, ele não está bem de verdade. Fique atento nesses sintomas que a doutora falou e vai observando, viu? Doutora, obrigada. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Pra quem Obrigada quiser pelo acompanhar convite. mais o trabalho, pode encontrar no Instagram, né, doutora? Sim. @DRA de doutora Carolina.reumatoped, certinho? Bom, Obrigada, viu, Obrigado, doutora? seja Muito sempre obrigada. bem-vinda aqui Obrigada. à nossa Tchau. casa, viu, doutora? Tchau.